Paz do Senhor, família, passando aqui para deixar aquele breve versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9, que diz assim: Mas todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, o Filho do Homem também negará diante dos anjos de Deus. Família, essa passagem nada mais, nada menos que, se você confessar diante dos homens que ele vive, que ele ressuscitou dentre os mortos e crer nele, você será salvo. Por que ele fala que aquele que negar diante dos homens? Porque hoje em dia está desse jeito. Hoje em dia as pessoas estão negando o nome de Cristo. Ou seja, Cristo faz maravilhas, faz milagres, e você simplesmente fala, foi sorte. E a pessoa fala assim: moço, você viu esse livramento que Cristo te deu, que Jesus te deu? Aí muitos blasfemam, falam mal, contradiz. Ou seja, Cristo, ele tem amor tão grande que ele ainda deixou isso nas Escrituras, para que nós possamos entender que nós temos que confessar ele diante dos homens, não importa a situação que passamos, porque nós aqui na terra nós somos sujeitos a pecar, a falhar, porque nós somos carne, somos fracos, que a Bíblia diz que o espírito está forte, mas a carne é fraca. Ou seja, todos os obstáculos, todas as lutas que nós passamos, nós temos que crer em Cristo e nós temos que confessar ele diante dos homens. Ou seja, por onde passarmos, nós temos que falar do amor, do verdadeiro evangelho que é Cristo. Ou seja, Cristo, ele morreu naquele madeireiro, ou seja, naquela cruz, por amor a mim e a você. Ele veio cumprir esse propósito e esse propósito foi cumprido. Ou seja, e nós também, nós estamos aqui, somos apenas peregrinos, nós estamos aqui só de passagem. Ou seja, muitos têm uma vida mais prolongada, outros têm a vida curta na terra. Ou seja, nós estamos na fila, nós só não sabemos qual é a nossa fila. Por quê? Porque hoje nós só sabemos o agora. Daqui a 2, 10, 20 minutos nós não sabemos mais. Ou seja, o amanhã não nos pertence. Então, nós temos que ter isso em nossa mente. Pronto, vou pôr a interrogação. Se você partir dessa agora, para onde você irá? Você tem falado do amor de Cristo? Você tem crido em Cristo? Você tem feito os mandamentos de Cristo? Porque Cristo, ele te chama, mas ele quer você para servir a ele como soldado. Soldado como? Quando um soldado vai para a guerra, ele vai pronto para quê? Para matar ou morrer. Então isso Cristo quer de nós, que nós pregamos o evangelho. Ou seja, como Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, se você está com Cristo, você não pode ter medo da morte ou medo do amanhã. Por quê? Porque a sua vida está guardada em Cristo. Ou seja, é melhor você viver todos os dias, todo segundo ao lado de Cristo, sem ter medo da morte, do que você viver muito tempo fora de Cristo. E o pior é o dano da segunda morte. É o dano que vai causar após essa vida. Porque muitos falam: o inferno não existe. As pessoas ficam colocando na mente das pessoas, causando trauma. Pessoal, entenda que nós cristãos estamos alertando aquilo que Cristo falou. Porque existe o céu e existe o inferno. O seu destino, quem conta ele é você. Você, através das suas atitudes, você quem sabe do seu próprio destino. Se você estiver fazendo aquilo que é do agrado de Cristo, você está indo em direção ao céu. Mas se você faz tudo aquilo que não é do agrado de Cristo, você está sujeito ao inferno. Essa palavra é pesada? É, mas é a realidade bíblica.
Ou seja, nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter consciência de nossa própria mente, porque a palavra do Senhor, ela diz que aquele que perseverar até o fim não sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, morre o material, porque nós do pó viemos e ao pó voltaremos, mas a alma e o espírito volta a Deus. Ou seja, quem morrer em Cristo volta para Cristo, e quem não morrer em Cristo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, passa a eternidade no fogo. No fogo como? Quer me apavorar? Não. Está em Apocalipse, que diz: aquele que não foi escrito no seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Não sou eu que estou falando isso, a própria palavra. Que você medite nessa palavra, conserte nos pontos que você vê que está errado, busque a Deus, que Deus revelará o que você precisa para seguir os mandamentos dele. Ou seja, essa palavra serve também para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, ela está servindo para mim, porque a palavra, ela vai e volta, assim como eu estou falando para você do outro lado dessa tela, ela também está servindo para mim. É desse jeito que a palavra de Deus é. Ela é uma espada de dois gumes, tanto ela corta de um lado como do outro. Ela está servindo para você que está me ouvindo e está servindo para mim. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração.